Fala galera, beleza? Augusto do Mapeando a Mente aqui. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre dicas para fazer a prova, tá? Então, na hora lá que você estiver na sala, algumas coisas que você deve se preocupar para a realização da sua prova de uma forma melhor. Se gostar do tema, já deixa o seu like, inscreve no canal, ativa o sininho para receber sempre as novidades. E fica até o fim do vídeo que o tema tá legal e são dicas importantes que podem te ajudar muito na hora que você estiver ali na sala fazendo sua prova de concurso ou de Enem, beleza? Então, sem mais enrolação, bora começar! Então, bora lá e a primeira dica, já vamos direto aqui, vão ser 3 dicas, tá? E a primeira dica é o seguinte, é em relação à ordem das disciplinas. Aqui vão ter 2 situações. A primeira situação é aquela na qual você está nervoso com a prova. Aquela na qual você está meio ansioso, está meio com a cabeça meio balançada e tal. Nessa situação, o que eu recomendo? Quando você está ansioso com a prova, eu recomendo começar pela que você tem mais facilidade, tá? E por que isso? Porque se você já está ansioso com a prova e começa com a que você tem mais dificuldade, e aí o negócio tá difícil mesmo, aí você vai ficar doido. Você vai falar, meu Deus do céu, eu não vou passar nessa prova. Meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim, estudei tudo errado. E aí você vai começar a ficar mais nervoso ainda e vai embolar a sua cabeça. Então, se você estiver ansioso e nervoso, eu recomendo começar pelas mais fáceis, a que você tem mais facilidade, porque isso te dá um gás, isso te dá uma confiança. Você vai ler, vão ser questões que você já leu várias vezes, você já está familiarizado com os termos. A chance de aparecer uma coisa que você não sabe é muito menor. Então, eu recomendo, tá ansioso? Começa pelos mais fáceis. Agora, e a outra situação? Que você não tá ansioso, tá tranquilo, foi pra prova confiante, você é um cara que é mais frio ali pra resolver prova, o que eu recomendo nessa situação? Aí eu recomendo começar pelas que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque como aí você não tem o fator ansiedade te atrapalhando, então ele tá fora de jogo, qual o fator aí que pode te atrapalhar? É o fator cansaço. E pra mim, na minha opinião, é melhor você gastar muita energia no início fazendo aquilo que você tem dificuldade. E depois, as que você tem facilidade, você não precisa de tanta energia. Então, vamos dizer, por exemplo, eu sou bom em matéria de exatas, tá? Eu gosto mais de matemática, dessas coisas com conta e número, do que coisa com letra e palavra demais. Então, é uma coisa que eu tenho mais facilidade. Então, pra mim, Augusto, pra eu ler um texto de português, pra eu ler um poema, por exemplo, e interpretar aquilo, eu gasto mais energia mental do que pra eu fazer uma conta de matemática. Então, se eu tiver que escolher quando eu tô cansado, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer matemática, porque meu nível de energia com matemática não é tão alto, é uma coisa que eu já tenho mais facilidade, é uma coisa que eu lido melhor. Então, eu prefiro estar mais descansado para ler um texto de português do que para fazer uma conta de matemática, por exemplo. Beleza? Então essa é a primeira dica e eu queria que você deixasse aí nos comentários qual que é a forma que você prefere, né? Você é a pessoa que está mais ansiosa ou você é a pessoa que está mais tranquila? Você prefere começar pelas questões mais difíceis ou pelas mais fáceis? Qual que é a sua opinião aí em relação a esse assunto? Segunda dica é você prestar atenção no tempo que você tem para fazer a prova, tá? Então é interessante você ter noção do tempo que você demora em cada questão, do tempo que você pode demorar em cada questão, na verdade. Então eu vou pegar um exemplo aqui. A prova tem 6 horas de duração. 6 horas são 360 minutos, beleza? E você tem 60 questões. Ou seja, se eu pegar os 360 minutos e dividir pelas 60 questões, dá 6 minutos por questão. Então, isso é uma coisa que você tem que estar atento, cara. Você não pode ficar gastando 10 minutos em cada questão, porque senão vai passar o tempo da prova e eu não vou ter feito nada. Tá? Então, a primeira coisa é você ter noção do tempo. A outra coisa que eu gosto de fazer é o seguinte. As questões que demoram muito tempo, por exemplo, no caso, vamos pegar uma questão de matemática ou de raciocínio lógico ali, que você vê que ela é mais longa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ler ela, beleza, você leu, entende o que está pedindo ali, você já vai ter noção, pô, essa questão aqui demora. Entendeu o que está pedindo? O que você vai fazer? Vai para as próximas. Vai para as próximas que você consegue responder rápido. Então você vai respondendo tudo rápido. E pronto. Você vai fazer a prova primeiro com as questões que você consegue fazer de forma rápida. Sabe aquela questão que você leu e já fala assim, pô, essa aqui eu sei, essa aqui não tem erro. Então você vai fazer isso. Depois que você fizer isso, que você tiver certeza, você vai voltando e lendo a prova de novo, as que você não marcou, e aí você vai gastando tempo naquelas que demoram mais. Esse é um jeito que eu gosto de usar para fazer prova, tá? Então a segunda dica é isso, é o tempo para as questões. Você tem que ter muita noção para você não se perder e quando você percebe, dá conta da situação, já tá lá faltando meia hora para acabar a prova e você ainda tem que passar o gabarito. E aí que é a terceira dica, é o gabarito. Como que eu acho
Na verdade, são duas formas que eu vejo para passar gabarito. A primeira forma é você reservar um tempo para você passar o gabarito. Então, por exemplo, você reserva meia hora, 40 minutos, eu não sei. Aí você tem que testar antes, né? Para ver em quanto tempo você consegue passar um gabarito sem ficar nervoso e sem errar. Então, você reserva um tempo final. Você fez a prova até esse ponto, acabou, agora é só passar gabarito. Então essa é a primeira forma que você tem de fazer. A segunda forma é a que eu prefiro. Você vai primeiro marcar na prova, igual eu já falei anteriormente, só as questões que você tem certeza. Assim, cara, essa questão eu tenho certeza e não tem jeito. É essa aqui, a letra D e pronto, acabou. Então você vai marcar essas na prova. Beleza? Então você marcou as que você tem certeza. Pronto, passa elas pro gabarito. As que você tem certeza absoluta. Depois você volta na prova e você vai marcar aquelas que você não tem certeza. Mas, por exemplo, você não tem certeza e tá achando que é A. E aí você tem que pensar assim, cara, eu aceitaria errar essa questão marcando a A, tá? Porque é o que eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho. Mas se eu marcasse a letra B e descobrisse que foi a A depois, eu ia ficar muito puto. Então eu faço muito isso. Quando eu não tenho certeza, eu falo assim, cara, eu tô em dúvida aqui entre a A e a B. Mas eu aceitaria errar marcando a A, mas eu não aceitaria errar marcando a B. Se eu marcasse a B e fosse a A, eu ia ficar mais nervoso. Então eu marco essas a segunda. Então primeiras que eu tenho certeza, depois essas que eu não tenho certeza, mas eu não aceitaria errar por não ter marcado aquela. Entendeu? Aquela intuição. Então eu deixo esses dois tipos de questões marcados no gabarito. Porque essas questões eu tenho grande chance de acertar. Porque afinal eu tenho certeza e a outra tá aquela intuição que eu não aceito errar. Então pronto. Só que nesse método você toma cuidado, porque como você vai pular questões, então, por exemplo, você vai fazer a questão 1, aí você não vai fazer a 2 porque ela é muito difícil e vai fazer a 3. Então você toma cuidado para você não marcar 1 e 2 quando era para marcar 1 e 3. Tá? Então precisa de atenção. E aí beleza, depois que você marcou esse gabarito, aí você volta nas questões difíceis, aquelas que você tem que às vezes ler, ficar um tempão agarrado, entender bem o que o enunciado está falando, ou então que você não lembra, e aí você gasta tempo nelas. Por quê? Porque dessa forma, se você se perder no meio da prova, pelo menos, né, se você tiver estudado e estiver bem preparado, as questões que você não sabe nada, elas provavelmente vão ser a minoria. E aí se der tudo errado, se você sem querer ali no dia perdeu a conta da prova, perdeu a conta do tempo, as que você tem mais chance de acertar já estão marcadas. Então você já marcou as que você sabe e aquelas que a intuição te falou para marcar a letra A porque algo te disse que ela está certa. E se você tiver que chutar todo o resto que sobrou, pelo menos você está chutando aquilo que você não sabia mesmo, tá? Mas o ideal é o quê? Marcou as que você tem certeza, marcou aquelas que você não aceitaria errar, marcando alguma outra letra, passou pro gabarito. E depois você gasta o tempo na prova lá para resolver as coisas difíceis. Aí você vai tentando pegar por ordem, né? Você fala assim, cara, essa aqui realmente eu não sei nada, então pula. Então pula ela e deixa pra a última que você vai ver. Agora você pode pegar uma que você fala, cara, essa aqui eu tô com dificuldade, eu não tô lembrando, mas eu já li esse assunto aqui. Nossa, essa aqui é aquela fórmula lá que eu não tô lembrando, eu vou lembrar essa fórmula, vou ter que gastar um tempo aqui anotando. Deixa essas questões pro final, tá bom? Porque se você deixar elas pro início, você pode perder um pouco da noção do tempo e chegar ali no final, você gastou 10 minutos, 15 minutos para fazer uma questão, sendo que esses 15 minutos era para você ter feito às vezes 15 questões que você sabia com certeza. Porque quando você sabe muito uma questão, às vezes em 1 minuto você faz ela. E se quiser um material para fazer um resumo melhor, para aprender a fazer um resumo, eu te convido a baixar o e-book gratuito que eu montei para tentar ajudar as pessoas nessa parte de como montar um resumo, suas revisões ficarem melhores, mais rápidas e você chegar muito mais preparado na sua prova. O link está aí na descrição, pode baixar, é grátis, não custa nada e quem sabe não te ajuda muito a ter um aproveitamento melhor na prova. Relembrando aqui o que a gente viu no vídeo, a ordem das disciplinas, depende se você está ansioso ou não está ansioso, o tempo para fazer cada questão e a hora de passar tudo para o gabarito. Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece de comentar, se tiver alguma sugestão, alguma ideia de vídeo que você queira saber. E é isso então, galera. Bons estudos e até a próxima. Valeu!